minuto, tá? Ok, pessoal, boa noite a todos. A partir desse momento, a aula será gravada, tá bom? Antes de iniciar, durante a semana, eu creio que ainda semana passada, não lembro bem, eu passei eu acho que foi para Ailton, não foi isso, Ailton? O livro da disciplina. Vocês chegaram a ver o livro, receberam o livro também? Acho que eu passei para o pessoal de administração também. Sim, a gente recebeu o link. Beleza, pessoal. Achamos. O Conseguiram. professor disponibilizou para mim, professor. Eu passei para o grupo da turma também. Ah, ótimo. Valeu, Ailton. Muito obrigado, viu? Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só organizar aqui a tela para mim. Eu vou compartilhar com vocês a tela da própria disciplina, tá? Aquela tela inicial lá do curso. Para a gente dar uma olhada aqui rápida. No conteúdo da semana. Deixa eu organizar aqui minha tela para que eu possa acompanhar o chat de vocês. E também ver. Ok, pessoal. Aqui a gente está com a tela aberta do curso de vocês. Todos estão vendo. Então, aqui eu abri agora, que seria o roteiro da segunda semana, que falava para a gente estudar patrimônio, tá? Patrimônio, ver conceito de patrimônio, a estudar lá bens, direitos, obrigações. Eu sugeri para vocês que vocês fizessem uma leitura do capítulo 2, mais especificamente só o item do 2.1 ao 2.3, e também assistiu aos vídeos 2 e 3. Quem aqui na sala conseguiu seguir esse roteiro? Alguém conseguiu fazer a leitura, tanto dessa semana quanto da semana anterior, que vocês estavam sem o livro? Alguém aqui conseguiu seguir esse roteiro? Professor, o livro eu comecei a ler, inclusive até passei para a turma da gente, porque eu consegui. Eu botei até lá no grupo. Aliás, passei até para o meu amigo aí, Ailton, ele colocou lá no grupo, para o pessoal. Ótimo, Patrícia. Ótimo, Patrícia. Quem teve a oportunidade de ler, provavelmente viu que o livro, a leitura do livro, a linguagem que é utilizada no livro é uma linguagem que eu considero fácil, tá? É bem resumida, é bem simples o livro, e a junção do livro com esses vídeos, ele ajuda bastante, tá? Eu reforço novamente para que vocês sigam esse roteiro, para que possa ter um desempenho razoável na disciplina, tá? Além desse material aqui, que é o livro e o vídeo, eu disponibilizei na semana passada um questionário para que vocês pudessem já acessar o questionário e fazer uma passagem por ele para que vocês pudessem responder. O prazo de entrega desse questionário, deixa eu ver aqui qual foi o prazo, eu coloquei um prazo bem extenso, que é até o dia 9/8, tá? Até o dia 9/8. Então, eu sugiro que vocês leiam o livro, assistam os vídeos para que possam responder esse questionário. Lembrando que o questionário ele faz parte da avaliação da nossa unidade. Tá bom, pessoal? Voltando aqui para o conceito da semana, que trata sobre patrimônio, tá? Trata sobre patrimônio. Eu vou mudar aqui um pouquinho a tela, vou colocar uma tela em branco, que será a tela do Excel. E eu queria ouvir de vocês o que é que vocês aprenderam sobre patrimônio. O que é que vocês aqui aprenderam sobre patrimônio? E aí, pessoal, preciso da participação de vocês, tá?
o que é que a gente, quando está estudando contabilidade, qual é a importância que o termo patrimônio tem para a contabilidade? Patrimônio seria os bens, os direitos e as obrigações, né? Seria os bens, perfeito, os bens, os direitos e as obrigações. Pessoal, o patrimônio, ele é o item mais importante da contabilidade, tá? É o item mais importante. Por quê? Porque ele é considerado o objeto da contabilidade, tá? Então, a gente precisa dominar o que é patrimônio para que a gente possa seguir na disciplina, tá bom? É muito comum, quando a gente está falando de patrimônio com alguém, as pessoas relacionarem apenas os bens e provavelmente os direitos. Às vezes, nem o direito ele é relacionado quando a gente conversa com alguém sobre patrimônio, tá? Então, ó, o patrimônio para a contabilidade, ele é um conjunto, tá? Ele é um conjunto de elementos. Quais são esses elementos? São os bens. Direitos e obrigações, né, professor? Exatamente. Bens, direitos e obrigações. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, se a gente está diante de bens, direitos e obrigações, provavelmente esse conjunto de elementos ele será estudado ou controlado pela contabilidade. Por que eu estou dizendo provavelmente? Porque para que ele seja considerado um objeto da contabilidade, esses bens, direitos e obrigações, eles devem ser passíveis. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo? De valoração. De valoração. Perfeito, tá? Perfeito. A gente precisa conseguir atribuir um valor para o bem, o direito e as obrigações. Porque se a gente não consegue dar um valor a esses elementos, eles não podem ser objeto de estudo da contabilidade. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, eu não sei se foi para essa turma que eu estava conversando sobre isso que eu vou falar agora, tá? Se eu já falei, vocês me falam, que é para eu me lembrar o que é que eu tratei e se foi com vocês. Por exemplo, a gente tem na humanidade um bem que é o oceano, por exemplo, tá? A gente tem um bem que é o oceano. Deixa eu desligar aqui a câmera para ver se fica melhor quando sair a gravação e não sair cortado com a minha foto aqui ao lado. A gente tem o oceano. O oceano ele é considerado um bem, tá? Porque o que, de uma forma geral, o que é bem? Bem é tudo aquilo que satisfaz a necessidade humana, tá? Então, o oceano ele é considerado um bem porque ele satisfaz a necessidade humana. Mas quanto equivale? Quanto é que a gente consegue mensurar o valor de um oceano? A gente é imensurável. Então, por ser um bem imensurável, a gente não consegue atribuir um valor para o oceano, é muito provável que ele não seja controlado pela contabilidade. Porque a contabilidade ela só controla esses bens que possuem um valor econômico. Tá ok, pessoal? Perfeito, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Existe basicamente dois tipos de bens, tá? Basicamente, existem dois tipos de bens. Quais são esses tipos? A gente pode ter os bens materiais, tá? E o que seriam esses bens materiais? São aqueles bens que também podem ser chamados por bens corpóreos ou bens tangíveis, tá? Então a gente pode chamar de bens materiais, corpóreos ou bem tangíveis. O que seriam esses bens? São aqueles bens que possuem matéria física, que a gente consegue pegar. E a gente também tem uma outra classificação de bens na contabilidade, que são os bens imateriais, que pode ser chamado de bens incorpóreos
incorpóreos ou bem intangível. Pessoal, alguém deve estar com o microfone aí ligado e tá passando toda hora algum ruídozinho, tá? Eu acho que é vento. Tá? Saiu já, tá? Então a gente tem essas duas classificações, tá? Bens materiais ou imateriais, os bens corpóreos ou incorpóreos e os bens tangíveis ou intangível, tá? Deixa aqui no plural, ou intangíveis. Então a gente tem esses dois tipos de bens. O que vai diferenciar um do outro é que um tem matéria física e o outro não. Exemplos de bens materiais, pessoal. Quem é aqui que me traz exemplos de bens materiais? Um imóvel. Um imóvel, perfeito. Então, ó, imóvel, ele é um bem material, corpóreo, a gente consegue pegar nele e ele possui um valor econômico. Por se enquadrar nessas características, o imóvel ele faz parte da contabilidade. A contabilidade controla os imóveis. Outro exemplo, quem é que me traz outro exemplo de bens material? Um carro, professor? Um carro, tá? Eu vou colocar assim, ó, o nome veículos, tá? Para a gente ir se acostumando. Veículos, tá? Certo? Um carro, ele é um bem material, a gente pega nele, ele possui um valor econômico, veículos, tá? Depois eu vou explicar por que é que eu estou colocando o nome veículos. O que mais, pessoal? Tenta imaginar aí bens que vocês possuem, para que a gente possa fazer aqui uma listagem. Um quadro, professor. Um quadro, ok. O que seria... Quem foi que falou? Que eu estou sem acompanhar aqui. O Helder. O Helder, não é isso? Isso. O que seria um quadro, Helder? Só para eu... Porque uma pintura. Existe uma pintura, mas traz um exemplo mais específico de pintura. Uma Da pintura Vinci. que a gente... Leonardo da Vinci, tá? Beleza. Então, vejam bem, tá? A pintura de Leonardo da Vinci, aqui eu vou colocar o quadro que o Helder falou. O quadro, e vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? O quadro. O quadro ele é considerado um bem material. Perfeito, pessoal? Ok? Por que que o quadro é considerado um bem material? Porque a gente consegue pegar nele, a gente consegue ver, a gente consegue manusear ele. Então, ele é considerado um quadro. O quadro é considerado um bem material. E ele possui um valor econômico. Agora, vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Ó, eu tenho um quadro pintado, vamos pensar aqui, por uma casa, eu pintei um quadro, uma casa normal, ou então eu imprimi uma foto de uma obra de Leonardo da Vinci. Eu imprimi no computador aqui da minha casa. Coloquei ele ali numa estrutura e coloquei na parede. É um quadro, não é isso? Agora, vamos imaginar que eu fui para um leilão, comprei um quadro, mesma coisa, um quadro, original de Leonardo da Vinci. São as mesmas obras, são os mesmos desenhos, possui o mesmo valor econômico? Não. Por que não? Porque o que o senhor imprimiu é cópia e o que o senhor comprou, adquiriu no leilão é original. Original. Vocês concordam que o valor econômico desse exemplo dos quadros, ele não está simplesmente no desenho, ele não está simplesmente naquela estrutura que a gente está pegando, que a gente está vendo. Existe um valor ali que é um valor intrínseco, está além do que a gente pode ver. Não é isso? Isso é um exemplo, por exemplo, de bem imaterial. Obras de artes. Tá? Obras de artes. Uma coisa é eu ter um quadro que eu fui aí em qualquer galeria e comprei, peguei.
outra coisa é eu ter uma obra de arte. Tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um exemplo de bens imateriais. Por quê? Eu poderia até substituir aqui essa obra de arte, para ficar mais claro, ao invés de usar o termo obra de arte, eu poderia colocar aqui, ó, direitos autorais, tá? Direitos autorais. Porque quando a gente está comprando, vamos imaginar ali aquela obra de arte, a gente está comprando o direito autoral daquela tela específica que é única. Tá ok, pessoal? Mais exemplos aqui de bens materiais e imateriais. Estoque em geral, né, professor? De empresa. O estoque em geral das empresas. Os estoques. Aqui, quando a gente está falando de estoque em geral, vamos pensar assim, ó. Se eu tiver numa indústria que produz produto, por exemplo, que produz o café, vamos pensar aqui na São Brás. Então, a gente tem o estoque do produto acabado, que é aquele produto que ela comercializa. Ela tem também aquele estoque de materiais de expediente, que é aquele estoque que é utilizado no dia lá no escritório, papel, caneta, tá? Tem estoque de material de limpeza, certo? Ela compra aqueles produtos de limpeza em grande volume. Quando chega na empresa, coloca de limpeza. Então, quando a gente fala em estoque para contabilidade, a gente tá, se só for o termo estoque, é de uma forma assim bem ampla, tá? Mas o estoque ele tem sua subdivisão, que é estoque de produtos acabados, estoque de almoxarifado, que é itens de consumo. Beleza, pessoal? Beleza. O que mais? Dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa. Tá? O dinheiro em caixa. Vamos colocar aqui, ó. Dinheiro em caixa. Em caixa. Perfeito, pessoal? Dinheiro em caixa. O que mais, pessoal? Marca intangível. Marcas é um bem intangível. Aqui a gente tem as marcas das empresas, né? Marcas e patentes, tá? Bens intangível. O que mais, pessoal? Eu vou insistir para que a gente faça uma relação grande, tá? Que a gente possa visualizar o máximo possível aqui de itens que compõem bens, porque eu costumo dizer que a maior dificuldade que a gente tem em contabilidade é aumentar o nosso vocabulário, tá? O nosso vocabulário, que mais na frente eu vou dar um termo técnico para esses elementos aqui que a gente está fazendo uma lista. O que mais, pessoal? Equipamentos, máquinas. Equipamentos. Móveis. E máquinas. Móveis, a gente lá em cima falou de imóvel, aqui a gente também tem os móveis, tá? Cadeira, mesa, perfeito? O que mais, pessoal? A gente tem computadores, não é isso? Computação, computadores e periféricos, tá? Pessoal, o que seria periféricos? São os acessórios do computador. Uma impressora, tá? O computador, um mouse, tá? Um data show, vamos pensar dessa forma, tá? O que mais, pessoal? O que mais? Pessoal, o imóvel. O que seria o imóvel? Quem falou aí imóvel, o que seria o imóvel? Imóvel poderia ser uma sala, pode ser um edifício, pode ser um lote, perfeito. Pode ser uma fazenda, uma chácara. Perfeito, tá? Eu perguntei isso porque aqui na contabilidade a gente costuma diferenciar edificações, tá? Que o que seria edificações? É o que é a sala comercial, são as paredes, é aquela estrutura ali física. E também tem os terrenos, tá? Na contabilidade a gente faz o controle separado do que é edificações, a construção, do que é o terreno. Por quê? Normalmente a edificação ela passa por um processo chamado de depreciação. Ao longo do tempo, quando a gente vai utilizando, ou até mesmo sem utilizar, a edificações, se não ocorrer algum fato extremo, ela perde valor, vai perdendo valor. Esse fenômeno é chamado de depreciação. Já o terreno, normalmente ele
cresce o valor. Normalmente ele não sofre depreciação. Existem as exceções, tá certo? Então, por esse motivo, a gente registra o que é edificações, faz um controle das edificações a parte do que seriam os terrenos. Tá bom? O que mais, pessoal? Aqui se falou de dinheiro em caixa. De dinheiro em caixa. O que seria o dinheiro em caixa? Quem é que me explica aqui o que seria o dinheiro em caixa? É aquele que você tem disponibilidade imediata, que está sob seu domínio, não está em banco. Que não está em banco. É aquele que está lá no cofre da empresa, ou que está lá na gaveta da empresa, que está na carteira do proprietário, não é isso? É o dinheiro em espécie. Isso é dinheiro em caixa, tá? A gente também tem o dinheiro que não está no caixa, feito o colega falou aí, o dinheiro que não está no banco, mas a gente pode ter dinheiro no banco. Então, a gente vai colocar aqui, ó, separado, dinheiro em banco, tá? Dinheiro em banco. E eu vou pintar isso aqui para que depois a gente possa explicar melhor esse dinheiro aqui em banco, tá? Vou deixar ele pintado para que depois eu possa lembrar de falar um pouquinho sobre dinheiro em banco. Nesse caso, não seria um direito? Seria um direito, perfeito, tá? Quem foi que falou? Demóstenes? Isso. Perfeito, tá, Demóstenes? Eu deixei ele aqui em amarelo exatamente para que quando a gente fosse falar aqui de direitos, mas já que você falou, vamos colocar aqui, ó. O primeiro exemplo que eu ia dar aqui de direito seria o dinheiro em banco, tá? Por que é que eu vou deixar aqui nos dois? Existe uma confusão de que dinheiro em banco poderia ser um bem ou poderia ser um direito. Eu, particularmente, eu acredito mais na corrente que fala que dinheiro em banco é um direito e não um bem. Por quê? Tá? Porque uma vez teve uma discussão dessa aqui para a gente alinhar, e a grande diferença que existe entre bens e direito, deixa eu escrever. Se o banco quebrar, você pode não receber seu dinheiro. Exatamente. É assim, ó, a posse, tá? A posse do bem. A palavra-chave aqui para diferenciar bens de direito é a posse, tá? Na contabilidade, costuma-se dizer que tudo é bem. O dinheiro que eu tenho no banco é um bem. O dinheiro que eu tenho no caixa aqui é um bem também. E por que se faz só para fins acadêmicos essa distinção? Como é que a gente diferencia? É a posse. Se o bem, ele está de posse da nossa empresa, ele está de posse com minha posse, eu estou de posse dele, ele é considerado um bem, ou material ou imaterial. Se esse bem ele não está de posse da empresa, ele está de posse de terceiro, esse bem ele é chamado de direito. Então, eu considero que o dinheiro em banco, alguns livros vai trazer dinheiro em banco como sendo bem, tá? Outros vão trazer dinheiro em banco como sendo direito. Eu acho que a corrente que diz que é direito é mais coerente por causa disso, porque o que diferencia é a posse. Todo bem da empresa que está de posse de terceiro é um direito. Então, se eu tenho um dinheiro que está de posse da instituição financeira, embora esteja no meu nome, é um direito. Da mesma forma, ainda é o dinheiro. Vamos pensar aqui, o dinheiro meu, ele está de posse do meu cliente, tá? Vamos pensar assim, ele está de posse do meu cliente. Como assim o meu dinheiro está de posse do meu cliente? Eu vendi uma mercadoria para Demóstenes, eu dei um prazo para que ele me pague, vai me pagar daqui a 30 dias. Então, o meu dinheiro ele está na mão de Demóstenes. Então, se o meu dinheiro está na mão dele, porque eu já entreguei a mercadoria, é considerado um direito, porque está na mão de terceiro. A posse do bem está na mão de terceiro. Entenderam, pessoal, isso aqui? Estão me escutando? Entenderam? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Certo?
Aí aqui eu vou atualizar, ó. Para que não fique dinheiro em banco, dinheiro dinheiro com o cliente, não seria nem do cliente, tá? Seria dinheiro com o cliente. Seria dinheiro com o cliente. Para que não fique dessa forma, dinheiro em banco, dinheiro com o cliente, dinheiro em caixa, a gente usa aqui um termo genérico, tá? Um termo genérico, que seria, no lugar de dinheiro em caixa, seria simplesmente caixa. Tá? Seria simplesmente caixa. Quando vocês virem nos balanços, em demonstrações, o nome caixa, já subtende que aquele nome caixa é um dinheiro que está na tesouraria da empresa. Quando vocês virem o nome simplesmente banco, nome banco, já subtende que banco é um dinheiro da empresa que está depositado numa instituição financeira, banco. Esse nome banco, ele pode aparecer com o nome, aqui, os livros trazem como banco, conta, movimento. Perfeito, pessoal? Quando vocês virem o nome clientes, quando vocês virem o nome clientes, a gente sabe que esse cliente é um dinheiro que a empresa tem a receber dos seus clientes. Tá? Eu lembro que foi aqui nessa turma que na primeira aula a gente falou sobre clientes. Ó, acho que deram o exemplo. Clientes, fornecedores. Tá? São as pessoas que fazem algum tipo de transação com a empresa. Na contabilidade, a gente vai usar muito o nome cliente. Sendo que quando a gente usar o nome cliente, a gente está fazendo referência a um termo que significa duplicatas a receber. Tá? Toda vez que a gente vê na contabilidade a palavra clientes, para fins contábeis, a gente está fazendo uma leitura que aquilo são duplicatas que a empresa tem para receber. Certo, pessoal? Então, ó, a diferença entre bens e direito é a posse. Se a posse do bem está com a empresa, é considerado um bem material ou imaterial. Se a posse do bem está com terceiros, é considerado um direito. Então, normalmente, o direito, ele vem com essa nomenclatura a receber. Então, a gente tem duplicatas a receber, aqui, adiantamentos a receber. Opa. Tá? O nome técnico que a gente às vezes vê para adiantamento é adiantamento a fornecedores. Aí aqui eu vou escrever aqui, ó, ao lado as obrigações, para que vocês já visualizem um termo que seria o mesmo adiantamento a gente vai ter aqui, ó, em obrigações, sendo que seria obrigações de clientes. Tá? Notem aqui a diferença, pessoal. Ó, adiantamento a fornecedor é quando eu vou comprar alguma mercadoria e aquele fornecedor que vai me vender a mercadoria, ele exige que eu faça um pagamento antecipado. Então, eu vou comprar um carro na concessionária. A concessionária, ela é minha fornecedora. A concessionária, vamos imaginar que ela não tem o carro à pronta entrega. Só a gente vai fazer o pedido ainda desse carro. Daqui a 30 dias, o carro chega e a gente entrega. Mas para que a gente faça um pedido, é necessário que você faça um pagamento antecipado. Você pague aqui na loja, sei lá, 20 mil reais. Então, na contabilidade, eu vou ter um item do meu patrimônio chamado adiantamento a fornecedores, classificado como sendo direito, tá? Porque naquele momento, o direito que eu tenho é um valor que eu tenho a receber do meu fornecedor, que se ele não cumprir com a entrega da mercadoria,
ele vai ter que cumprir com a devolução dos valores, então adiantamento a fornecedores. É diferente das obrigações. Se a gente tiver do lado da concessionária, a concessionária ela exigiu que o cliente fizesse um pagamento antecipado. Quando o cliente pagou de forma antecipada para a concessionária ela adquiriu uma obrigação junto ao seu cliente. E como é que é o nome que se dá a essas obrigações? É adiantamento de clientes. Entenderam, pessoal, essa diferença aqui de adiantamento a fornecedores e adiantamento de clientes? Sim ou não? Aqui a gente tem empréstimos a funcionários, tá? Tem empresa que empresta dinheiro ao funcionário para ser descontado no final do mês. Ok? A gente tem aqui, ó, tributos a recuperar ou compensar, tá? Tributos a recuperar ou compensar. Todos sabem aqui o que significa tributos, ou alguém não sabe o que seria tributos? Nesse caso, tributos aí envolve imposto, taxas e tributos, não é isso? Perfeito, tá? O tributo aqui, eu estou usando o termo tributo porque é um termo genérico para a gente fazer referência com aquela obrigação que a gente tem junto ao Estado, ao governo. O tributo pode ser um imposto, uma contribuição ou uma taxa, certo? A gente pode ver o nome tributos nas demonstrações das empresas, como também a gente pode ver o nome imposto a pagar, ou imposto de renda a pagar, ICMS a pagar. Ok, pessoal? Da mesma forma que eu tenho aqui no direito, vamos imaginar que é muito comum a gente visualizar isso aqui na pessoa física, para ficar melhor o entendimento. Normalmente, quando chega lá no mês de abril, que a gente faz a declaração do imposto de renda, às vezes se gera um valor a receber do governo, que é a restituição. Então, se tem aquele valor a receber do governo, na verdade, o que a gente tem é um tributo a recuperar, que vai ser restituído, ou a compensar. Poderia-se utilizar aquele tributo para compensar com algum tributo que eu esteja devendo ao governo, tá certo? Se de um lado a gente tem tributos a recuperar ou compensar, a gente tem do outro aqui também tributos, sendo que a recolher. Tá, pessoal? Então, ó, diferencia esses termos. A recolher é uma obrigação, a recuperar seria um direito. Perfeito? Ok, pessoal? Sim, professor. Eu estou aqui lembrando de uma coisa que a gente parou na aula passada e eu fiquei de falar e não falei para vocês. Eu acho que eu pedi para vocês me lembrarem. Vou dar aqui uma pausa aqui, ó, só para escrever aqui, que seriam as demonstrações contábeis. Eu falei sobre demonstrações como sendo uma técnica da contabilidade, não foi isso? E eu disse, acho que na próxima aula a gente vai falar quais são as demonstrações que existem, de acordo com a lei, vou escrever aqui, ó, de acordo com a lei 6.404/76, tá? As empresas, elas são obrigadas a elaborar todo final de um exercício social, todo final de ano, as empresas obrigatoriamente elas são obrigadas a elaborar um balanço patrimonial, é considerado uma demonstração. Isso para SA, né? Isso para as SAs, perfeito, tá? Essa lei aqui, 6.404, são as sociedades anônimas, tá? As SAs, perfeito, tá? Agora eu vou colocar aqui um asterisco. Quem foi que falou? Quem foi que falou, pessoal? Fui eu, professor, Demóstenes.
Demóstenes, tá? Eu vou colocar aqui, Demóstenes, um asteriscos, tá? Porque, ó, essa lei aqui é uma lei que rege os direitos e as obrigações das sociedades anônimas, tá? Considerada SA, ou empresas de grande porte, tá? Ou empresas de grande porte que não sejam SA. Então a gente pode ter aí uma empresa que não é SA, tá? Que não é SA, porém ela esteja obrigada a seguir a lei das SAs. Quais são essas empresas consideradas de grande porte? E o que seria uma empresa de grande porte? Aí aqui a gente tem dois critérios. É o critério do ativo e o critério do faturamento, tá? Depois eu peço até que vocês só confirmem que normalmente às vezes eu esqueço aqui o número. Uma empresa para ser considerada de grande porte, que não é SA, ela precisa ter um ativo superior, um ativo maior que 240 milhões, tá? Milhões. Assim, 240 bilhões. Ou ela possua um faturamento maior que 300 milhões. Se eu não estiver enganado, os dados são esses. Tá? Então, se a empresa ela for limitada, tem empresa SA, limitada, e tem outros tipos de empresa. Se uma empresa ela não for SA, mas ela possuir um ativo superior a 240 milhões ou um faturamento de 300 milhões no ano, ela é considerada uma empresa de grande porte. Se é considerada de empresa de grande porte, ela vai estar obrigada a seguir as exigências da Lei 6.404. Ok, Demóstenes? Perfeito, professor. Então, aqui, ó, a gente tem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, considerada DRE. A gente tem a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, considerada DMPLPA, a abreviação das iniciais, tá? A gente tem aqui a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Considerado aqui, ó, DMPL. A gente tem a demonstração dos fluxos de caixa. Vou botar aqui um asterisco, tá? Embora esteja listado na Lei 6.404, não são todas as SAs que esteja obrigada a elaborar a demonstração do fluxo de caixa, tá? Que aqui é DFC. E a gente tem a demonstração do valor adicionado, considerada a DVA. Certo, pessoal? Então, eu acho que ficou, na aula passada, eu relacionar essas demonstrações. Essas duas aqui, ó, eu vou pintar de vermelho, por quê? Porque se a empresa fizer DMPL, ela está desobrigada a fazer DLPA. Por quê? Porque a DMPL é uma demonstração bem mais ampla e ela abrange necessariamente a DLPA. Então, quem faz DMPL já está fazendo também dentro dela a DLPA. Então, quem faz a DMPL não precisa fazer DLPA. O inverso não é verdade. Quem faz DLPA precisa fazer DMPL. Tá bom, pessoal? Então, são essas as demonstrações contábeis previstas na Lei 6.404. Tá bom? Então, ficou faltando
eu falar isso aqui para vocês na aula anterior. Então, voltando aqui, tá? Direitos. Direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiro. E é direito para a contabilidade são os valores a receber. E o que seriam as obrigações? É o inverso. São os valores que a pagar. São os valores a pagar. Perfeito, pessoal? Aqui, ó, adiantamento de clientes, tributos a recolher, salários a pagar, duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar pode ser também chamada de fornecedores. Tá? Fornecedores. Então, toda vez que a gente vê numa demonstração contábil o nome fornecedor, significa que ali a empresa tem valores a pagar aos seus fornecedores. Perfeito, pessoal? Duplicatas a pagar, empréstimos a pagar. Ok? Tá bom, pessoal? Financiamentos. Professor, INSS cai ali em tributos? Cai aqui em tributos. De funcionário? Perfeito, cai aqui no tributos, tá? Cai aqui no tributos. O que é que acontece com o INSS do funcionário? A empresa, ela desconta o INSS do funcionário, então ela se apropria de forma momentânea, tá? E quando ela se apropria, ela passa a ser uma devedora junto ao governo. Então, ela tem INSS a recolher. Toda vez que ela descontar o INSS de alguém, ela tem INSS a recolher. Além desse INSS que ela desconta do funcionário, ela, empresa, pessoa jurídica, ela também tem a obrigação de calcular o INSS da parte dela e pagar para o governo. Então, todo mês, quando ela faz a folha de pagamento ou realiza um faturamento, a depender da empresa, o INSS é cobrado de acordo com o faturamento. Então, toda vez que acontece o faturamento ou a folha de pagamento da empresa, acontece o que se chama no direito tributário de o fato gerador. Cria-se a obrigação de pagar ao Estado. Tá? Então, isso entra aqui em tributos a recolher. Ok, pessoal? Até aqui, tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Certo? Isso aqui que a gente está chamando aqui, ó, de bens, direitos e obrigações, e a gente fez uma relação de elementos que compõem esses grupos, na contabilidade, esses elementos é chamado de conta contábil. A conta contábil. O que é conta contábil? É o nome técnico que se dá aos bens, direitos e obrigações. Tá? O que seria conta contábil? É só isso. É o nome técnico que se dá aos bens, direitos e obrigações. Dificilmente a gente vai ver na contabilidade, por exemplo, a empresa comprou um veículo da marca X. Aí vai estar lá o registro na contabilidade, veículo da marca Chevrolet, veículo da marca Volkswagen. Tá? Dificilmente vai vir dessa forma. A contabilidade, para não ficar algo tão extenso, ela trabalha com conta contábil. E o que seria a conta contábil? Ela vai dar um nome técnico para um elemento que possui as mesmas características. Então, basicamente, a gente chama só veículos. Ok? A gente chama só veículo. A gente não chama dinheiro em caixa, a gente chama só caixa. Ok, pessoal? Tá bom? Uma outra conta que é muito comum e a gente vai usar muito também
é uma conta que ela agrupa tanto o dinheiro que a empresa tem em caixa, quanto o dinheiro que a empresa tem em banco. Como é o nome dessa conta que se dá? Caixa e equivalentes de caixa. Tá? O que é caixa equivalente de caixa? É tanto o dinheiro que está na tesouraria da empresa, quanto o dinheiro que está no banco. Seja ele conta corrente, ou seja ele numa aplicação financeira de curtíssimo prazo. Tá? Se chama caixa e equivalentes de caixa. Então, memorizem aqui esse termo, ó, que futuramente eu vou abrir algumas demonstrações contábeis e todas as empresas que publicam as suas demonstrações lá na CVM, nas bolsas de valores, ela agrupa o dinheiro na tesouraria com o dinheiro no banco e dá um nome chamado de caixa e equivalentes de caixa. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou falando rápido demais ou não estou falando? Dá para entender a forma como a gente está trabalhando? Para mim tá ótimo, professor. Pessoal, eu preciso sempre ter esse retorno de vocês, tá? Se por acaso tiver eu falando rápido, vocês tiverem dúvida, pergunta. Se tiver alguma particularidade que vocês querem, alguma explicação, pergunta, porque é vindo de vocês que eu consigo melhorar a aula. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Tranquilo, professor, tá tranquilo. Ok. Eu vou dar uma pausa agora aqui, que já está perto das 20 horas, para mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa tela. Vou colocar a tela do curso de vocês. Ó, eu vou abrir a terceira semana de vocês, que a terceira semana é para tratar sobre situação líquida patrimonial, tá? Que pode ser positiva, negativa e nula. E a gente vai falar sobre patrimônio líquido e aplicações de recursos, tá? Então, eu vou abrir, assim que a gente acabar essa aula, eu vou liberar essa semana para que vocês possam já ir estudando sobre esse tema, tá certo, pessoal? Gente, até aqui alguma dúvida? Certo, professor. Então, ó, leiam o material que eu disponibilizei para vocês, o livro e o vídeo, e comecem a fazer a atividade, tá? O questionário que está lá à disposição de vocês. A gente tem a próxima semana ainda, vai estar disponível para vocês, só a próxima semana, porque na semana seguinte já será o prazo para encerrar o questionário, tá? Então, como ele está tendo um prazo assim bem prolongado, já bem grande, então não precisa ter uma justificativa muito plausível para que a gente abra novamente a oportunidade para realizar esse questionário, tá? E se perder, só vai ser possível repor a nota e não o questionário lá no final da disciplina. Tá ok, pessoal? Ok, professor. Okay, então, professor. são 7h55, tá? Eu vou encerrar porque a gente encerrou o assunto dessa semana, que seria bens, direitos e obrigações, tá? E como não tem dúvida, eu vou encerrar agora aqui a gravação para disponibilizar para vocês. Assim que ela